Amigos, o nosso tema de hoje de colecionismo é o simples chaveiro, tá? Então hoje nós vamos conversar, nós vamos ver, tá? O que é o colecionismo de um simples chaveiro. Então um simples chaveirinho, tá? Ele pode participar num grupo de coleção que nós vamos dar o nome de coleção de chaveiros. Então hoje nós vamos ver aqui tudo que você pode imaginar de chaveiros. Então nós vamos ver hoje, nós vamos correr atrás dos chaveiros e vamos ver cada história de cada chaveiro. Cada chaveiro, ele tem a sua história e nós vamos contar essa história, tá? Então, hoje, nós vamos ver a história dos chaveiros, tá? Então, nós vamos ver aqui, na minha coleção, todos os temas de chaveiro que você pode imaginar. Tá vendo? Então, nós vamos estudar hoje os chaveiros, tá? Aqui nós estamos vendo aqui, ó, alguns chaveiros ligados a colégios, ó. Eu coleciono todos os temas de chaveiro. Aqui, por exemplo, ó, são chaveiros interessantes do Colégio Arte e Instrução. Tá vendo? Isso aqui, por exemplo, era o curso de inglês, ó, da Tijuca. Então, nós estamos vendo aqui chaveiros ligados à educação, a colégios, faculdades. Uma viagem no tempo que nós estamos fazendo aqui, ó. Colégios. Esses aqui, ó, são ligados à companhia de lubrificante, gasolina, a Petrobras, a Shell, a Esso. Tá vendo? Então nós estamos vendo aqui, ó, um lote de chaveiros de todas as companhias de petróleo. Algumas do Brasil e outras do estrangeiro. Então nós estamos vendo a Atlantic, todas da Esso, todas da Shell. Tá vendo? Nós estamos vendo aqui, ó. Texaco, Petrobras. Então nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo dos chaveiros ligados a postos de gasolina. Tá vendo? E companhias de petróleo. Eu tenho todas elas, colega. Vocês vão ver comigo aqui. Isso aí é coisa que a gente coleciona desde o tempo de criança. Tá vendo? Aqui, por exemplo, ó, são todos os temas misturados, ó. Então, essas peças aqui, ó, são peças que eu ainda não separei por tema. Tá vendo? Então, vocês estão vendo aqui a história dos chaveiros. Tá? Agora, por que você gosta de colecionar chaveiro? Porque o chaveiro, ele pertence ao grupo das peças de propaganda. E eu coleciono tudo ligado à propaganda. Então, eu coleciono lápis de propaganda. Aqui é granfino aqui, ó. Tá vendo? Os chaveiros de propaganda. Tá vendo? Então, isso aqui é a verdadeira história da propaganda. Aqui, ó. Lembra disso aqui, ó? A Xuxa, quando começou, ela começou com um chaveirinho simples. Depois vocês vão ver como é que ficou o chaveirinho da Xuxa. Pirelli. Tá vendo? Então, os chaveiros, de uma maneira geral,
Eles são importantes na história da propaganda. Muitos chaveiros foram usados com imagem de santos. Nós vamos ver esses chaveiros também. Então aqui nós estamos vendo ainda chaveiros sem um tema específico, misturado. Tá vendo? Então nós estamos vendo aqui, começando com a coleção simples de chaveiros. Eu tenho todos os temas, colega. Vocês vão ver comigo aqui. Ó. Isso aqui ainda é o começo da coleção sem um tema específico. Depois nós vamos ver os temas específicos. Só escola de samba, só supermercados, só exército, só polícia militar, só corpo de bombeiro. Nós temos os temas específicos de coleção. Chaveiro. Tá? As pessoas que não gostam de tema de coleção não devem nem seguir esse vídeo, que vai cansar. Por quê? Porque nós temos todos os tipos de chaveiros. Vocês vão ver comigo aqui. Então, por enquanto, os chaveiros sem um título específico. Aqui, faete, ó. Tá vendo? Chuveiro elétrico, faete, fogão, faete, KPM aqui, ó. A KPM aqui, ela vai entrar depois em outro tema específico. Uma viagem no tempo. Chaveiros. Esses aqui ainda não entraram num tema específico. Um tema ligado só a um tipo de negócio. Escola de samba. Tá vendo? Então nós estamos começando a ver parte da coleção de chaveiros. A coleção é imensa, colega, vocês vão ver. Tá? Então nós estamos começando com os chaveiros que marcaram época. A Playboy aqui, ó. Lançamento da Playboy, um chaveiro. Tá vendo? Cada chaveiro, ele tem uma história, tá? As lojas de fotografia, eles faziam muito esse tipo de chaveiro aqui, ó. A pessoa ia revelar um filme, eles pegavam a capinha do filme, bolavam um chaveiro e doavam pro comprador, né? Então eles faziam um trabalho fazendo propaganda da loja que fez a revelação. Cininvest aqui, ó. Uma viagem no tempo, tá? Esse aqui eu já tenho um tema específico, só banco. Nós vamos ver. Eu tenho um tema específico só de tatu. Vocês vão ver também, tá? Na minha coleção de chaveiros. Uma viagem no tempo. Chaveiros. Nós estamos começando a ver os chaveiros. Uma viagem no tempo. Coleção de chaveiros. Cada um conta uma história e nós vamos ver parte dessa história. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, uma loja de automóveis. Nós vamos ver tema só de lojas de automóvel. A gente já tem separado esse tema. Tá vendo? Vocês vão ver com calma a coleção de chaveiro. Facite. Lembram da Facite? Da fábrica? Tá? Máquina de escrever, máquinas ligadas a escritórios. Touring Club. Tá aqui o Touring Club. Tá aqui, ó. Biscoito Piraquê. Tá vendo? Hotel Clube de Teresópolis, ó. Nós vamos ver
uma matéria só sobre hotel. Vocês vão ver comigo. Só hotel. Tá vendo? Nós vamos ver, já tenho separado esse grupo só de hotel. Uma viagem no tempo. Uma outra aqui, ó, ligado à revelação de fotografias. Cada chaveiro conta uma história. Tá vendo? Isso aqui era muito comum, ó. Tá? Os prefeitos, eles faziam esse tipo de chaveiro para prestigiar as suas prefeituras. Então nós temos uma quantidade grande sobre político também. Então nós estamos aqui começando a ver a história dos chaveiros. Os chaveiros e a sua coleção. Uma viagem no tempo. Chaveiro. Tá vendo? Cada chaveiro conta uma história. Tá? Cada chaveiro conta uma história. E nós vamos ver um pouco dessa história ainda. Nós ainda não começamos ainda a ver os temas específicos da minha coleção. Isso aqui eu coleciono desde criança. Tá? Então toda criança foi um pouquinho acumuladora, né? Alguns colecionavam chapinha de refrigerante, outros colecionavam flâmulas. Tudo isso que eu estou falando, eu tenho em quantidade. Nós vamos ver depois uma coleção só de flâmulas. Nós vamos ver uma coleção só de maços de cigarro. Nós vamos ver uma coleção só de lápis de propaganda. Tá? Nós vamos ver uma coleção só de camisinhas. Eu tenho camisinhas do mundo inteiro. Aí você fala, pô, não é possível. É possível. Colecionador de camisinhas. Mas é só o Fernando que tem coleção de camisinha, não. Tá? Tem colecionadores desse tema no mundo inteiro. Existe um grupo de pessoas que colecionam de tudo um pouco. E existe um mercado para colecionista. Tá? Então existe, da mesma maneira que eu coleciono chaveiros, esses aqui ainda não são os temáticos, hein? Vocês vão ver os temáticos que eu vou mostrar para vocês. Esses aqui são os que não estão ainda organizados. Uma viagem no tempo. Técnicos aqui, ó, no chaveiro. Técnicos. Tá vendo? Ótica. Tudo que era ótica, tá? Dava para o cliente o chaveiro. Ótica Visão. Uma viagem no tempo. Tá? Bar do Alvinho. Será que esse bar existe ainda? Tá vendo? Será que o Alvinho está vendo esse vídeo? Pô, ele vai até chorar de emoção se ele estiver vendo esse vídeo e ver o chaveiro dele aqui, provavelmente década de 60, né? Aqui, União. Aqui, ó, Açúcar União. Quem não lembra do Açúcar União? Tá? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Os chaveiros que marcaram época. Uma viagem no tempo. Os chaveiros que marcaram época. Tá vendo? Chaveiros é o nosso tema de coleção. Uma viagem no tempo. Acredito
que muitas das pessoas que estão vendo esse vídeo agora estão vendo peças que provavelmente eles têm na coleção dele. A Oi aqui, ó. Tá? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Petrobras gastou muito dinheiro em propaganda e vocês vão ver comigo aqui, tá? Todas as propagandas da Petrobras. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Tá vendo? Cada peça contando uma história. Então nós estamos vendo aqui os chaveiros de propaganda. Nós não estamos ainda nem começando ainda a coleção, hein? Esses aqui são os que ainda não entraram em nenhum tema específico. Tá vendo? Todos os temas, eles entram na coleção de chaveiros. Tá vendo? O Rei do Frango Assado, aqui, ó. Rodovia Presidente Dutra. Tá vendo? O Rei do Frango Assado. Óticas Brasil. Tá vendo? Quem não lembra da Ótica Brasil? 3M. Lembram da 3M? Propaganda. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Cada peça mais interessante que a outra. Chaveiros temáticos. Uma viagem no tempo. Aqui, ó. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Cada peça mais interessante que a outra. Lembram da Lutz Ferrando? É? Fotografias, tudo ligado à fotografia, Lutz Ferrando. Uma viagem no tempo. Cada peça mais linda que a outra. Então nós estamos vendo aqui os chaveiros e sua história. Cada peça mais linda que a outra. Isso aqui era muito comum também, ó. Nos 15 anos, bodas de prata, bodas de ouro. As pessoas faziam muito isso aqui, ó. Lembrança dos 15 anos, Flávio Fernandes de Avelar e Silva. Será que está vivo? Tá vendo? Será que é meu amigo de Facebook? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Cada peça contando uma história, né? Uma viagem no tempo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. LBV. Era o chaveiro da LBV. Tá vendo? Cada peça mais interessante que a outra. A turma do recreio. Será que a turma do recreio ainda existe? Tá? Então, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Então, nós estamos vendo aqui a arte de colecionar chaveiros. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Alguns chaveiros eram gigantes. Olha esse chaveiro aqui, ó. Quem me vê jamais esquece. Aqui. Tá vendo? Cristo no chaveiro. Olha o tamanho desse chaveiro. Tá vendo? Cada chaveiro mais lindo que a outra. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Aqui, ó, nós vamos ver
alguns chaveiros ligados a hotel, motel. Era muito comum. Tá vendo? Agora, olha, chaveiros de hotel e motel. Chaveiros. Tá aqui, ó. Uma viagem no tempo. Suíça. Esse cara foi na Suíça e carregou o chaveiro da Suíça. Girassol. Hotel Girassol. Itajubá. Hotel São Bento. Tá aqui o Hotel São Bento. Esse aqui trouxe da porta do hotel. Uma viagem no tempo. Isso aqui não era para deixar na portaria. Ele levou para casa a chave do hotel. Tá aqui. Uma viagem no tempo. Hotel é o nosso tema agora. Tá vendo? Hotel é o nosso tema. Atlântico. Hotel Atlântico. Uma viagem no tempo. Hotel Globo. Lá de Minas Gerais. Tá aqui, ó. Velmar Hotel. Tá aqui, ó. Cada um mais interessante que outro. Hotel São Carlos. Itajubá. Corinthians, está aqui, ó. Corinto Hotel. Então, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Tá? Esses aqui, ó, que vocês vão ver aqui agora comigo, eles são interessantes, ó. Que são os hotéis, ou melhor, os chaveiros, ligados à aviação. Tá vendo? Companhia de aviação. Varig. Tá? Aqui, aviação. Aviação, ó. Interessante, ó. Esse tipo de chaveiro aqui, ó, que era muito comum você comprar em Cabo Frio, comprar no Norte e Nordeste, nas praias de lá, ele foi proibido. Tá vendo? Isso aqui é o cavalo marinho, é o hipocampus, né? É o cavalo marinho. Então, saiu uma legislação, não sei se a legislação ainda está em vigor, em que era proibido você vender isso aqui, ó. Da mesma maneira que foi proibido a venda daquelas bandejas com asas de borboletas, que era muito comum você comprar em viagens e tal, esse chaveiro aqui também foi proibido. Esse tipo de chaveiro foi proibido. Não sei se a legislação ainda está. Aqui, ó, são chaveiros só de bebidas. Da Coca-Cola eu tenho todos eles. Tá vendo? Coca-Cola, Fanta, Skol. Tá vendo? Brahma, Crush, Pepsi. Então, todos os chaveiros de bebida eu tenho. Cinzano, tá vendo? Skol, Guaraná, Antártica, tá vendo? Todo esse tipo de chaveiro eu tenho em quantidade. Aquelas garrafinhas da Coca-Cola, isso aqui marcou época, meu amigo. Chaveiros da Coca-Cola, tá vendo? Uma viagem no tempo. Tatuzinho, a cachaça aqui, ó. O Lula vai lembrar disso aqui, ó. O Lula vai lembrar da cachaça Tatuzinho. Tá vendo? Embora ele goste mais da 51, né? Café palheta, bebida, até aqui, ó. Brahma. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Isso aqui merecia
uma matéria só sobre esses chaveiros. Esse outro chaveiro aqui é fora de série também. Eu tenho todos eles, querido. São os bancos. Bancos, financeiras, Caixa Econômica, tá vendo? Bamerinos, tá vendo? Eu tenho todos. Solar, Redcar, Fininvest, tá vendo? Morada, Itaú, Nacional, tá vendo? Grande Rio, quero uma caderneta de poupança, tá aqui, ó. Todos os chaveiros da Bamerinos eu tenho. Todos do Itaú eu tenho. Todos da Fininvest eu tenho. Aqui Delfim, ó. Lembram da Delfim? Grande Golpes, né? Grande Golpes. Delfim, Itaú. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui, chaveiro, ligado à Caixa Econômica. Todos chaveiros. Banco Itaú. Tá vendo? Solar, caderneta de poupança. Morada, caderneta de poupança. Tá? Uma viagem no tempo. Caderneta de poupança. Agora é interessante, vocês estão vendo aqui os chaveiros da caderneta de poupança, né? Eu não tenho só os chaveiros, eu tenho todas as cadernetas de poupança. Você vai falar, não é possível. Tenho. Se você quiser as primeiras cadernetas, Caixa Econômica, dos bancos que não existem mais, eu também tenho. Tá vendo? Lembra disso aqui? Do Unibanco, a chavinha do Unibanco? Eu tenho todas. Essa é a vantagem do colecionador. Agora esse cara é maluco, ele gasta o dinheiro dele só com isso aqui? Não, eu não gasto com isso aqui. Isso aqui eu coleciono desde criança. Tá? Todo colecionador é meio perturbado? Não. Ele é metódico, ele é organizado. Pô, mas aqui os teus chaveiros aqui estão uma zona, tá tudo misturado. Não, querido. Eu estou mostrando aqui misturado porque eu estou fazendo uma matéria sobre chaveiro. Agora, se você quiser fazer uma matéria só sobre chaveiro de banco, eu tenho todos eles organizados. Tá vendo? Então aqui é só banco. Itaú. Todos os tipos de banco você vai encontrar aqui comigo. Tá vendo? Bancos. Todos. Bebidas. Todas. Isso aqui, ó, é posto de gasolina. É petróleo. Tá vendo? Eu tenho todos também. Petrobras. Aqui, ó. Tá vendo? Petrobras. Esses chaveirinhos aqui, ó, eles marcaram época, querido. Tá vendo? Eram os bonequinhos. Só que era vendido no Norte, Nordeste. Tá vendo? Cada peça linda. Eram os bonequinhos, chaveiros. Cada um mais lindo que o outro. Aqui é companhias de gasolina, de óleo diesel. Isso aqui é uma série só de lâmpada. Toda criança gostava disso. Isso aqui é uma série interessante de chaveiro. Né? Tá vendo? É o cortador de unha. Tá vendo? A tesourinha de unha. Isso aqui era interessante, esse chaveirinho aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é uma chave de fenda. Tá vendo? Chave de fenda. Esses chaveirinhos aqui, eles marcaram época. Tá vendo? Aqui vocês vão ver comigo, chaveirinho de lâmpada. Aqui são chaveiros ligados à rádio, ligados à televisão. Tá vendo? Aqui, por exemplo, a TV Globo. Aqui é Clube Pernambuco, ó. TV Pernambuco. A Rádio Rural. Rádio Globo. Rádio Tupi. Tá vendo? Tudo que é tipo de rádio, eu tenho aqui rádio e televisão. Vocês vão ver aqui comigo. Rádio Globo. Rede Globo. As companhias de... Isso aqui era interessante também, esses chaveiros aqui, ó. Esses chaveiros aqui,
Principalmente era vendido em Pernambuco, Ceará, Fortaleza, lugar que tinha praia, que tinha jangada. Entendeu como é que é? Então, é uma série. Tá vendo? Linda também. Isso aqui ó, é um chaveiro interessante, que é um chaveiro que marcou os 50 anos da TV Globo. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Tá vendo? Isso aqui, ó, era muito comum entre a rapaziada dos anos 60. O cara não tinha carro nenhum, mas ele andava com um negócio desse aqui na mão. Esse chaveiro na mão. Aí a garotinha falava assim, pô, cara, isso aí é porque é do carro dele. Carro nada, eu falei. Isso foi uma moda. Isso aqui é um modismo. Tá vendo? Modismo. Brasil. Aqui é só Brasil. Ó. São todos os chaveiros que apresentam mapas do Brasil, coisas ligadas ao Brasil. Eu tenho todos eles também. Interessante só. Uma viagem no tempo. Brasil e os seus chaveiros. Tá vendo? Aqui é só aeronáutica, ó. Tudo ligado à aeronáutica. Aeronáutica, FAB. Tá vendo? Essa FAB que o Lula destruiu, não é? Essa FAB que virou Uber de político desonesto, quadrilhas, não é isso? Exército foi destruído, a aeronáutica foi destruída, mas eu tenho a história dela aqui, ó. Os canalhas conseguiram destruir Exército, Aeronáutica e Marinha. Tudo isso eu posso provar aqui nos chaveiros. O que tinha e o que tem hoje. Aqui. Aqui é a aeronáutica. A metade do que está aqui, contado na história dos chaveiros, não existem mais. Não tem mais. É mentira. Porque eles conseguiram destruir tudo. Canalhas desgraçados desse desgoverno. Isso aqui, ó, são chaveiros alegóricos, ó. Teve uma época que usava muito esse tipo de chaveiro aqui, ó. Chaveiro cachimbo. Tá vendo? As crianças curtiam isso, ó. O cachimbo no chaveiro. Tá vendo? Isso aqui, por exemplo, era do bujãozinho de gás, ó. O chaveirinho do bujão de gás da Ultragás, Gás Brás. Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui são os bonequinhos das firmas, ó. Tá? Companhia de telefone. Eu tenho todos eles. Tudo isso aqui contando história. Isso aqui é ligado à Copa do Mundo. Tá vendo? Isso aqui, ó, são os grandões, ó. Fubá granfino. Muitos eram feitos de espumas, ó. Olha cada peça aqui mais interessante que a outra. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Esse tipo de chaveiro aqui, ó, também foi muito usado, ó, principalmente para crianças, ó, com as notas. O cara ia na Espanha, trazia um chaveirinho com as notas da Espanha. O cara vinha viajar aqui no Brasil, levava um chaveirinho com as notas do Brasil. Você ia para os Estados Unidos, trazia um chaveirinho com as notas dos Estados Unidos. Isso marcou época também. Esse chaveiro aqui, ó, são chaveiros eletrônicos. Tá vendo? Chaveiros eletrônicos. Então aqui nós temos aqui peças eletrônicas, temos lanterninhas, uma caneta. Esse chaveiro aqui era fora de série também, ó. Tá vendo? Então você ia numa loja e mandava fazer um chaveiro com teu nome, Esther, Rosa, tá vendo? Carlos. Você montava um nome num chaveiro, ó. Tá vendo?
chaveiro. Então você montava o nome no chaveiro. Esther, tá aqui, ó. Esse aqui também marcou época, ó. Você mandava fazer o brasão da sua família. Esse aqui é da minha família. Família França. Tá vendo? É um chaveiro com o brasão da minha família. Isso aqui, ó, marcou época, ó. Chaveirinho gaita. Eu tenho uma coleção só disso aqui, ó. Eu devo ter uns 20 diferentes, tá? Tá lá na minha loja, eu não trouxe aqui. Achei umazinha aqui perdida. Esse aqui, ó, são os de cristal. São chaveiros de cristal. Cada peça aqui é mais linda que a outra. Chaveiro de cristal. Esse aqui já é chaveiro ligado à mineralogia, ó. Tá vendo? São as pedras. As pedras são divididas em metamórficas, tá? Ígneas e sedimentares. Tá vendo? Aqui as pedras, aqui. Também tem uma coleção grande. Isso aqui também marcou época, ó. Esse tipo de chaveiro aqui, ó. Esse chaveiro aqui é fita métrica. Isso aqui eu tenho uma coleção grande disso aqui também. Fita métrica. Tá? Isso aqui já era um abridor de garrafa. Chaveirinho abridor de garrafa. Norte e Nordeste era muito comum esse tipo de chaveiro, ó. Tá vendo? É só lembrado do lampião. Esse aqui também era muito comum, ó. Pé de coelho, pé de lebre, não é isso? Para dar sorte, né? Se desse sorte, o coelho não perdia pata, né? Esse aqui é muito comum, ó. Norte e Nordeste, ó. Era feito de areia. Norte e Nordeste, ó. Que peça. Interessante, ó. Norte e Nordeste. Cada um... Isso aqui é a série Tatu, ó. Foi muito comum também esse chaveirinho aqui. Com a figura do tatu, ó. Tá vendo? Isso aqui era interessante, ó. Você botava o dedo aqui, ó. E parecia que o cara estava sentado no pinico, ó. Tá vendo? Ele está sentado no pinico. Aqui, nu, ó. Isso aqui é o bumbum dele, ó. Isso era muito comum. Tá vendo? Cada um contando uma história. Tá vendo? Isso aqui é coisa para ficar aqui o dia inteiro contando história. Chaveiros. Cada um mais interessante que o outro. Cada um tem uma história. Eu espalhei no chão, porque era a única maneira para você ter uma noção do colecionismo de chaveiros. Tá vendo? Cada um mais lindo que o outro. Tá? Cada um contando uma história. Essa história ainda volta a terminar, hein? Brasil e seus chaveiros. Tá vendo? Brasil e seus chaveiros. Aqui. O tema mais interessante que eu acho é esse aqui, ó. Supermercados. Lembram da Casa da Banha? 20 anos da Casa da Banha, aqui, ó. Lembram do Merci? Supermercado Merci? Vocês lembram do Mar e Terra? Vocês lembram das Sendas? Vocês lembram da Casa da Banha? A Casa da Banha é interessante. Eu era professor em Cascadura, no Arte Instrução, e tinha que passar todo dia naquele viaduto de Cascadura. Ali tinha a Casa da Banha mais suja que existia no Rio de Janeiro. Na subida do viaduto, era uma sujeira só da Casa da Banha. Mas todo mundo comprava ali. Casa da Banha. Era a coisa mais suja e porca que você podia ver. Vendia aqueles... Tinha um barril de banha, de gordura, na entrada. As pessoas compravam aquilo tudo. Tá vendo?
Cada um conta uma história. Supermercado Guanabara, a inauguração. Merci. Lembram do Merci? Lembram do supermercado Ideal? Sendas. Supermercado ABC. Tá vendo? Sendas. 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 Cada um contando sua história. Tá vendo? Peça linda. Cada chaveirinho contando a sua história. Esses chaveiros aqui, ó, que vocês vão ver aqui, ó, é que são fora de série. Esses chaveiros aqui, a gente, quando é criança, né, a gente chamava de peteleco. Isso aqui é um chaveiro peteleco. É um chaveiro peteleco. Se você pegar aqui, ó, e der um peteleco aqui embaixo, é pena que eu tô com uma mão filmando, a outra assim. Isso aqui vai girar, tá? E aqui vem o nome do relógio embaixo, Oriente. Aqui você dá um peteleco aqui, ó, esse chaveirinho, e vem assim, ó, eu te amo. Tá? Isso aqui, quando você dá um peteleco aqui, isso aqui cria uma velocidade e vem a mensagem, né? Então tudo isso aqui, ó, são chamados relógios peteleco. A mesma coisa esse aqui, ó. Você dá um peteleco aqui do lado, aí vem a bandeira de Portugal. Fora de série esse chaveiro. Tá vendo? O chaveiro foi muito usado também aqui, ó. No futebol. Tá? Pressão grande aqui também. Isso aqui, colega, tem todos os... Isso aqui só para você ter uma noção do que eu tenho aqui. Os times de futebol, todos. Flamengo, Vasco, Botafogo, Bangu. Tá vendo? Cada um contando uma história. Tá vendo? Esse aqui é aquele que... Lembram desse aqui que eu falei lá que a pessoa mandava fazer o nome? O cara mandou fazer um Flamengo. Cada um contando uma história. Tá vendo? Os times de futebol. Cada um mais interessante. Só esse material que tá aqui, ó, dava para fazer uma matéria inteira sobre ele. Aqui nós vamos ver. Polícia Militar. Então nós temos aqui todos os batalhões da Polícia Militar. Tá vendo? É pena que não dá pra gente ver tudo aqui. Só isso aqui também merecia uma matéria. Esses aqui são os eróticos, ó. Os eróticos. Aqui uma denúncia aqui, ó. Tinha que chamar lá o Ronê pra saber aqui, ó. Foi ele, ó. Tô denunciando, ó. Sedução de menor, ó. Foi ele. Foi aquele ali, ó. Que seduziu a formiguinha. Tá vendo? Cada um mais interessante que o outro. Aqui são só eróticos. É o que eu pude separar aqui, que a censura não vai cortar. Não é isso? São os eróticos. São chaveiros eróticos. Uma viagem no tempo. Cada um aqui, ó, mais interessante que o outro. Aqui, ó, são as armas miniaturas, ó. Revólver. Esse revólvinho aqui, ó, ele dá tiro. Tá vendo? Você bota uma espoleta aqui, ele dá um tiro. Então são armas pequenininhas, chaveiros, ó. Chaveiros de armas. Pistola, revólver. Tá vendo? Tá vendo? Então são as armas em miniatura. Marcou época, colega. É que marcou época, anos 60, anos 50. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Armas. Esse aqui, ó, é interessante. Que esse aqui é o do Exército. A coleção que eu tenho é grande. Mostrei aqui algumas. Exército.
Tá vendo? Tem vários do exército, tem vários do colégio militar. Aqui é só exército. Os batalhões. Exército presente. Aqui, ó, já é a marinha presente, ó. Tudo isso aqui. Só isso aqui, ó, merecia uma matéria só sobre isso aqui, ó. Os chaveiros da marinha. Tá vendo? Os chaveiros da marinha. Os chaveiros do exército. Aqui, ó, o tema é cavalo. Cavalo? Sim. Então nós vamos ver tema ligado a cavalo, estribo, tudo ligado a cavalo. Aqui, ligado a político. Isso aqui eu vou passar até por cima, ligado a político. Aqui, ligado a sapato. Tá vendo? Sapato. Tudo ligado a sapato, sandália, chinelo. Uma viagem no tempo. Esse aqui é interessante, ó. Isso aqui é uma verdadeira história, colega. São as grandes lojas que vendiam automóveis, ó. Tá vendo? Então aqui é só companhia ligada a automóvel. Coisas ligadas a automóvel. As grandes lojas que vendiam. As grandes oficinas. Tá vendo? Cada um contando uma história. Tá vendo? Cada peça tem uma história. Aqui, por exemplo, escolas de samba. Tá vendo? Cada peça mais linda que a outra. Então, chaveiro é o nosso tema. Chaveiro, uma viagem no tempo. Certinho? Então, você gira aqui parte da minha coleção de chaveiros. Uma viagem no tempo. Chaveiros, uma viagem no tempo. Chaveiros, uma viagem no tempo. Isso é parte do acervo de Fernando da França Leite, no Rio de Janeiro, Brasil. Certinho? Cada peça mais interessante que a outra. Cada uma contando uma história. Chaveiros é o nosso tema. Uma verdadeira viagem no tempo. Chaveiro, uma viagem no tempo. Abraços, amigos.